Fala galerinha, tranquilos? Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, né? Estamos iniciando então nossa penúltima aula do bimestre e depois férias. Lembrando que, para quem ainda não fez a primeira avaliação, corre lá na semana 4, na aula de revisão, e tá o primeiro formulário. Na semana que vem, então, nossa segunda aula de revisão e a segunda atividade avaliativa, que é o segundo formulário. Tá? Então, não deixem de fazer, porque semana que vem tem a nova atividade. Na nossa aula de hoje, então, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o universo lúdico, né? Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Pega-Varetas, que a gente está falando sobre jogos e brincadeiras, né, de tabuleiros e de mesa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a gente vai começar, né, falar um pouquinho sobre o Pega-Varetas, né? Então, outro jogo de mesa que tem feito muita parte, que tem feito parte, né, da nossa infância, quem nunca aí brincou do Pega-Vareta, que é um jogo muito antigo, uma brincadeira muito antiga, né, que passa de gerações a gerações, também conhecido como Pega-Varetas ou jogo de varetas. E assim como outras práticas populares, então, a sua origem é incerta, né? E está ligada a jogos criados em países do Oriente, por exemplo, né? Na Índia já existia um jogo chamado Joshak, que era praticado então no século V antes de Cristo já, né? Cujo objetivo era movimentar as peças de forma delicada, para não mexer as plumas que as enfeitavam. Na China e no Japão, então, o jogo varetas era chamado de Mikado, homenagem ao imperador japonês Tsuchimikado. Pega esse japonês aí, hein, galera? E tinha as peças fabricadas em marfim, né? Algumas das versões históricas desse jogo também apontam que como um passatempo fabricado por Luís VIII, rei da França, lá no século XVII. Então, esse o Pega-Varetas, ele tem o objetivo lá, você tem várias, né, varetinhas, você solta lá sobre a mesa e você tem que tentar retirar as varetinhas sem mexer, né, sem movimentar. Vence aquele que conseguir retirar o maior número de varetas, né, ali desse jogo. Uma outra brincadeira, um outro jogo é o Tangram. O que é o Tangram? Então, o Tangram é um jogo que lembra um quebra-cabeça. Mas ao contrário dos quebra-cabeças tradicionais, que tem um final único, né? Nesse jogo é possível criar mais de 1.600 figuras. Ou seja, é preciso ter muita criatividade na combinação das peças. A origem do Tangram está ligada à cultura chinesa, né, na qual o Gran significa desenho, escrito, né, e Tan seria a referência à dinastia Tang, né, de 618 a 906 a.C., uma das mais poderosas e longas dinastias da história da China. Então existem diversas lendas nas quais se conta a história do Tangram. Uma delas, então, disse que o sábio chinês deveria levar uma placa, né, de jade para o imperador, mas derrubou no meio do caminho, quebrando-a em 7 pedaços. O sábio, então, tentou refazer a placa, mas a cada tentativa montava uma figura diferente. Depois de várias tentativas, ele conseguiu montar novamente o quebrado e levou para o imperador. Por isso, na cultura chinesa, as 7 peças representam as 7 virtudes humanas, que seriam a simplicidade, a caridade, justiça, ética, paciência, bondade e humanidade. Os jogos de tabuleiro, então, na história, estão presentes na história da humanidade há muitos milênios, né? Inclusive, há referências de que eles pintaram, né, as tumbas egípcias com a rainha Nefertiti, que viveu de 1295 a 1255 a.C. Indícios de outros jogos, como o Senet, que seria um jogo de passagem, foram encontrados em tumbas, né, com mais de 3.000 anos, na região em que hoje é o Iraque.
e o jogo real, que é o Urk, que era praticado desde 2500 a.C. Então, segundo alguns historiadores, esse jogo seria o precursor, né, do gamão, jogo de tabuleiro, né, que foi reproduzido em Roma por volta do ano 600 a.C. Para praticar esses jogos antigos, as pessoas utilizam tabuleiros, peças e elementos similares aos dados atuais, né? Na China, onde diversos jogos foram criados, também eram praticados o jogo de tabuleiro chamado Go ou Wenqi, que da data de 2.300 anos antes de Cristo, e as regras, né, e cujas regras foram mantidas iguais por um tempo maior do que qualquer outro jogo de tabuleiro existente na face da Terra. Então, a história, então, quando a gente fala de jogos de tabuleiro, jogos de mesa, há registros aí da prática deles, então, há milhares de anos até antes de Cristo, né? Então, é uma prática muito antiga, os jogos de tabuleiro. E falando de jogos de tabuleiro, a gente não poderia deixar de falar do xadrez, né? Que foi um jogo que surgiu há muito tempo, né? E não temos como saber ao certo quem inventou o jogo, né? Não existem relatos assim dizendo quem de fato inventou. Esse mérito então foi atribuído a chineses, egípcios, persas, árabes e até mesmo a Aristóteles, né? E ao rei Salomão. Uma das versões mais aceitas, então, sobre a história do xadrez, indica que o jogo deve ter surgido por volta de 3.000 anos antes de Cristo, né? Por conta das pinturas indianas que retratavam pessoas jogando algo muito parecido a isso aí. Então, o jogo de xadrez é um jogo de estratégia e muito antigo. Outro jogo também de tabuleiro é o Mancala, né? O nome Mancala tem origem da palavra árabe nakala, que traduzida, né, para o português significa mover. Então trata-se de uma família de aproximadamente 200 jogos, né, agrupados como jogos de semeadura ou colheita, praticados no continente africano desde 2.000 anos antes de Cristo. Então, inicialmente, os trabalhadores rurais, eles jogavam a mancala no momento de lazer. Então, os buracos que hoje fazem parte dos tabuleiros eram feitos na terra. E as peças utilizadas eram sementes. Nesse jogo, então, o elemento sorte não está envolvido, né? Porque a mancala exige exclusivamente raciocínio, lógica e matemática. Muito semelhante com o xadrez. É um jogo parecido até com o xadrez, como que se joga e etc. Tranquilos? Então, galera, a gente fecha então esse conteúdo de lazer, atividades lúdicas nesse bimestre. Então a gente conversou um pouquinho sobre as práticas lúdicas, as práticas de lazer, né? Desde a parte do esporte, onde a gente trouxe alguns esportes para vocês diferentes aí que vocês não conheciam, desde o punhobol, o softball, etc. Conhecer um pouquinho das regras dele. Depois a gente veio com alguns esportes, algumas brincadeiras, né, e jogos que viraram esportes, como a peteca, como o bumerangue. E agora a gente fecha aí falando dos jogos de mesa e tabuleiro para vocês conhecerem um pouquinho da história deles e algumas alternativas de lazer. Tranquilos? Então, não esqueçam, na semana que vem nós temos a nossa última aula de revisão com o formulário anexado para vocês fazerem. E para quem ainda não fez, tem a atividade avaliativa na semana 4, beleza? Então, galera, se cuidem, fiquem bem e até a nossa próxima aula.